Salve, salve! Esse é o terceiro vídeo da série sobre psicose. Sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico. Meu nome é Milsons. Então, a ideia aqui é dar continuidade ao texto que nós estudamos no vídeo passado, tá? De autoria de Luiz Paulo Lopes, tá bom? Depois eu vou colocar embaixo aí o link do texto. Vamos lá? Vamos seguir? A ideia é fazer uma leitura do texto e eu preencher, explicar, trazer exemplos e os pontos que eu concordo ou discordo, etc, etc e tal. Então vamos começar com esse parágrafo aqui, ó. Segundo a teoria junguiana, a força de coesão do complexo do eu tem importância determinante na etiologia da esquizofrenia. De acordo com Jung, o eu é um complexo fortemente estruturado, que por estar fortemente ligado à consciência e à sua continuidade, não pode nem deve ser facilmente alterado, sob pena de enfrentar sérias perturbações patológicas. A força de coesão do complexo do eu e a violência da irrupção de conteúdos inconscientes na consciência são os dois fatores que determinarão se o eu será capaz de se manter íntegro em sua unidade, no caso das neuroses, ou se fragmentará desastrosamente, no caso das psicoses, após o assalto do inconsciente. Na neurose, embora a supremacia do eu seja ameaçada pela presença de complexos autônomos, ainda assim há a possibilidade de assimilação desses conteúdos e da ampliação da consciência. Já nas psicoses, ao contrário, não há mais possibilidade de integração do inconsciente à consciência, já que o eu está fragmentado. Ao invés disso, o inconsciente inunda a consciência. Tá? Bem, senhores, uma explicação muito fácil aí, de fácil acesso, acredito eu. Você vai para um rolê, enche o caneco de cerveja, algumas pessoas fazem uso de substâncias listas e listas, essa rapaziada aqui da minha camisa que o diga, tal, da minha camiseta, e você despiroca, né? Você dá uma endoidecida, ou você fica mais alegre, mais triste, fica com pessoas que às vezes você não lembra, transa, fala bobajada, né? O que isso significa? Que a substância fez o seu complexo de eu, a sua consciência, né, sair de cena. E o inconsciente, então, veio comendo solto, sacou? Na psicose, é como se esse sujeito ele estivesse nesse estado full time, sem substância. Né? Ele está inundado por forças do inconsciente. Né? Compreende? É isso que o texto aqui está falando. Vamos seguir, vamos tocar o barco. Silveira, de forma sintética, comenta a etiologia da esquizofrenia da seguinte forma. Etiologia, a origem da esquizofrenia. Vamos ver o que o Silveira diz. Que eu acho que é a Nise, né? A Nise da Silveira. Mundo externo hostil, desagregação da família, falta de amor na infância, condições miseráveis de vida, frustrações repetidas, humilhações, opressão da vida instintiva, de aspirações culturais e espirituais, apertando o indivíduo num anel de ferro, provocam intensas emoções e tentativas malogradas de defesa. A psique não consegue fazer face a todos esses ataques juntos ou separados e acaba incapaz de preservar sua integridade. Racha-se, cinge-se. As emoções que não encontraram forma adequada de expressão introvertem-se, rasgando os sulcos subterrâneos até alcançar a estrutura básica da psique. Tá? Então, a etiologia olhada desse ponto de vista de uma esquizofrenia, de uma psicose, estaria atrelada ao contexto, ao meio, às relações, à condição sociopolítica, cultural, etc, etc. Né? Isso é muito bacana, porque tira essa ideia de colocar a origem da esquizofrenia no cérebro. Né? Isso é uma perspectiva mais sistêmica que muito me apetece. Vamos seguir aqui. Em síntese, quando o complexo do eu não é forte o suficiente para suportar
a irrupção de conteúdos inconscientes dotados de grande carga efetiva, ocorre um fenômeno caracterizado por sua própria fragmentação, que inviabiliza qualquer possibilidade de síntese entre tese e antítese, isto é, entre consciência e inconsciente. Então, um complexo do eu que não está bem fortinho, bem estruturado, ele pode ser invadido por conteúdos do inconsciente e ele não consegue conversar com esses conteúdos, compreende? O método junguiano, que é o dialético, é uma conversa, consciência e inconsciência. Tá? Melhor dizendo, ego e complexos do inconsciente. E a ideia é que você aprenda a ter uma negociação com essas forças, compreende? Quando esse eu não está muito bem estruturado, ele não consegue fazer isso, ele não consegue esse diálogo, né? Em que os dois lados precisam ser escutados. Tá? Vamos seguir. Pantes, cadê? Isso, achei. Há com isso um movimento de regressão excessiva da libido até que atinja as camadas mais profundas da psique, que terá como consequência a perda de contato do indivíduo com a realidade externa, pois a libido, que anteriormente estava investida no mundo, dirige-se para o inconsciente, aquilo que a gente falou no outro vídeo da introversão. Em seu movimento de regressão, a libido desloca-se para o núcleo arquetípico dos complexos e, como consequência, imagens arcaicas manifestam-se na consciência. Quando isso ocorre, há uma mobilização de toda a estrutura arquetípica da psique. Tá, vamos lá. Vamos para essa parte aqui. Embora o eu do esquizofrênico, pela ocorrência de sua fragmentação, seja incapaz de integrar conteúdos inconscientes, é importante ressaltar que isso não equivale a um prognóstico em que não há possibilidade alguma de transformação. John Wayne Perry comenta que, citação, o espaço interno onde o indivíduo se debate, por mais inconsciente que possa parecer, é um prodigioso cosmo cheio de potencialidades para o enriquecimento e aprofundamento de sua existência emocional. Fecha aspas. E parece que foi baseado nisso que a doutora Nise da Silveira não perdeu as esperanças e desenvolveu um método terapêutico pioneiro para o tratamento da psicose. Então, essas forças do inconsciente, né, abertas, deflagradas num processo psicótico esquizofrênico, elas não são más ou são ruins, né? Elas são, né? Elas são o que são. Então, vamos entrar agora, né, na ideia da Nise da Silveira, para quem não conhece, uma médica, psiquiatra, comunista, uma mulher à frente do seu tempo, que por meio da arte criou um trabalho de escuta simbólica dessas imagens. Vamos ver agora o que ele diz aqui. Eu tenho algumas diferenças com muitas coisas que escrevem da Nise, mas vamos ver aqui, são 2 parágrafos. Então, ele vai dizer o seguinte: os trabalhos da doutora Nise da Silveira, com a utilização de materiais plásticos como a pintura e a escultura, demonstraram evidentes evoluções com pacientes esquizofrênicos, incluindo aqueles considerados crônicos, isto é, sem possibilidade de intervenção terapêutica. Segundo a autora, as técnicas utilizadas em seus trabalhos fazem com que conteúdos estranhos e ameaçadores, oriundos dos estratos mais profundos do inconsciente, se aproximem gradativamente da consciência, pois as imagens objetivadas através da pintura tornam-se passíveis de uma forma de trato, mesmo sem que haja nítida tomada de consciência de suas significações profundas. No que diz respeito a esse processo, Jung comenta. Belíssimo isso, belíssimo. Vamos lá, vamos entrar nessa coisa. E olha que legal isso, né? Até para você aí que está me ouvindo, se estiver trabalhando com psicóticos, esquizofrênicos, né? Ou querer fazer parte de algum trabalho, pensar, entender isso. O sujeito que está no mundo esquizofrênico, no mundo do inconsciente,
ele está tomado por imagens, por falas, por memórias, por fantasias, por cenários, tudo perturbando esse complexo do eu. Quando você dá a esse sujeito tinta, argila, tesoura, fazer recortagem, desenho, colagem, mosaico, quando você oferece para esse sujeito e ele topa um material expressivo, sem se dar conta, esse sujeito vai colocar ali naquele material plástico, ele vai dar um contorno para os conflitos do inconsciente. Compreenderam? Então a terapêutica aí não é a da fala, mas é a da expressão, tá? E isso diminui o grau de energização explosiva do inconsciente. Vai para a matéria. Não é bonito isso pra caramba? Eu acho isso muito legal. Agora, isso se faz através de um método que permite o uso espontâneo desses materiais. Vamos seguir. Olha que o Jung fala sobre essa coisa, sobre os materiais. O caos aparentemente incompreensível e incontrolável da situação total é visualizado e objetivado. O efeito deste método decorre do fato de que a impressão primeira, caótica ou aterrorizante, é substituída pela pintura, que, por assim dizer, a recobre. O tremendum é exorcizado pelas imagens pintadas, torna-se inofensivo e familiar. Em qualquer oportunidade que o doente recorde a vivência original e, em qualquer oportunidade que o doente recorde a vivência original e seus efeitos emocionais, a pintura interpõe-se entre ele e a experiência e assim mantém o terror à distância. Né? Sensacional, né? Tremendo, luminoso, que palavras são essas, né? Essas forças do inconsciente, essas imagens arcaicas do inconsciente coletivo, elas são assustadoras, elas têm uma potência afetiva gigantesca. Quando você vai para a pintura e para o material, você dilui, você acalma essas forças, você acalma esses demônios, né? Seria alguma coisa parecida com isso. Último paragrafinho. Tal processo, entretanto, não ocorre de forma linear. Observe-se nos trabalhos dos pacientes do Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, atual Museu da Imagem Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, publicados por Nise da Silveira e mantidos até hoje no acervo no Museu de Imagens do Inconsciente, que o processo acontece em um movimento de circunambulação, onde visíveis progressos são acompanhados de um momento de regressão a estados aparentemente já superados. Entretanto, fica evidente que, ao longo de longas séries de pinturas, figuras ameaçadoras que aprisionavam ou atormentavam o indivíduo são gradativamente despotencializadas e opera-se uma aproximação à realidade do mundo exterior. Tal fato demonstra de maneira clara, embora seja impossível a integração entre a consciência inconsciente e indivíduos com eu fragmentado, ainda assim não se esgotam as possibilidades terapêuticas que promovam transformações nítidas e significativas. Embora não seja possível curar uma psicose clássica, é isso que ele está dizendo, não é possível por meio de métodos, né? Um deles, o método artístico-terapêutico, de uso de materiais e de recursos expressivos, é possível você diminuir consideravelmente o sofrimento desses sujeitos. E uma vez que eles estão menos invadidos, menos aflitos, menos ansiosos e desesperados, melhora a qualidade da relação desses sujeitos com o mundo. Né? Senhores, isso muito é o trabalho do acompanhante terapêutico, que ao disponibilizar o próprio corpo,
a cidade, as ruas, o território, os passeios, etc, etc, etc. Não é? Ao fazer isso, o acompanhante terapêutico está tirando os nódulos e os pontos de tensões do psiquismo desse sujeito, e aí ele melhora a relação dele com o mundo. Essa é a aposta, tá? Texto belíssimo, espero que você tenha gostado dessa série. É o terceiro vídeo sobre psicose, não sei se farei um outro, mas deixa aí sua pergunta, seu comentário, a sua discordância, deixa o seu like, se inscreva no canal e, por favor, passe esse vídeo para outra pessoa, tá? Lembrando que é o terceiro vídeo, então veja os 3 vídeos para você ter um olhar um pouco mais panorâmico aí de como eu entendo, trabalho, penso a psicose e os empréstimos dentro da teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Valeu, minha gente. Até o próximo vídeo. Vamos que o som não pode parar. Uou!